irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais um vídeo do canal Rascunho da EBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos jovens, onde estaremos tratando de um assunto muito interessante, inclusive interessante para todos, né? E na lição de número 11, a lição que estaremos comentando doravante, nós estaremos aprendendo um assunto primoroso, né? Que é um assunto que tem dois lados, né? Um lado excelente e um lado perigoso, dependendo de como você vai agir mediante a esse estado ou a essa situação, ok? Isto posto, vamos dar continuidade à nossa lição. O crente pode ser rico, o cristão pode ser rico. Como lidar com o dinheiro? Qual é a obrigação, o dever bíblico mediante aos ricos para com os mais pobres e os pobres em Cristo? Como é que lida com isso? Estas e outras questões trataremos aqui no canal Rascunho da EBD. Vamos para a nossa aula, né? Nossa aula, nós estamos estudando o tema geral da nossa lição é a verdadeira religião. Estamos estudando o livro de Tiago e hoje começaremos o capítulo 5. E a leitura bíblica está em Tiago, capítulo 5, versículo de 1 a 6. Quais os objetivos dessa lição que temos? Os objetivos é conscientizar do perigo da ganância, aplicar a responsabilidade social dos ricos e compreender a necessidade da misericórdia e bondade, tá certo? Nós vamos trabalhar aqui dentro da proposta bíblica que a lição nos propõe e alguns livros que temos estudado sobre esse assunto, tá certo? Alguns livros, alguns artigos acadêmicos, né, da historicidade do dinheiro, da historicidade das riquezas e assim sucessivamente. Vamos para a nossa aula, né, lição de número 11, que tem como título a autenticidade diante das riquezas. Repito, a autenticidade diante da riqueza, né? Nós estamos estudando essa lição e será ministrado no próximo dia 16. O primeiro tópico nos fala assim: o perigo da ganância, é a advertência aos ricos, né? O segundo tópico nos fala sobre a responsabilidade social dos ricos. E o terceiro tópico fala da necessidade da misericórdia e bondade, que é exatamente o que está pautado nos objetivos aqui, né, da lição, tá certo? E isto posto, nós já vamos dar continuidade aqui à nossa aula, tá certo? O texto em apreço está escrito assim, né, o texto bíblico: Eia, pois agora vós ricos, chorai, pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e as suas ferrugens dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e o clamor dos que ceifam entra aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vós deleites e cavaste o vosso coração como no dia da matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Um texto muito forte, não é, de Tiago para esta lição, não é? Agora, nós vamos estar trabalhando aqui. Condenados aqueles, Tiago condena aqueles que fazem mal uso da riqueza,
Tiago capítulo 1, capítulo 5, verso de 1 a 6, como nós lemos. Então Tiago faz uma proposta dura, contundente, e esta divisão está ligada no capítulo 4, versículo 1 a 13 a 17, quanto ao estilo das duas, são introduzidos aí pelo imperativo adjenim, ou seja, atendei agora, né? Quanto ao conteúdo, ambas condenam a busca das riquezas que não levam em consideração Deus e seu propósito na história. Mas a proeminência da consumação escatológica une também estreitamente no capítulo 1, versículo 6, capítulo 7, versículo 11, com o capítulo 4, versículo 13 a 17. Então é dirigido tanto para a igreja quanto para o mundo, não é? É claramente para a igreja no capítulo 6, capítulo 1, versículo 1 a 6, e do capítulo 7, do capítulo 5, versículo 1 a 6, e do capítulo 5, versículo 7 a 11, é dirigido ao mundo, né? De modo confiado, dirigido para os não cristãos. O que deixa isso claro, né? Mas as muitas tradições bíblicas, extras bíblicas, utilizada por Tiago concernente à riqueza iníqua, ou seja, e também o fato de Tiago resistir a qualquer perspectiva de libertação para aqueles que condenados por ele dentro do parágrafo do texto, né? As pessoas ricas retratadas são claramente prósperas, proprietárias de terra. É uma classe acusada de exploração econômica, opressão desde os tempos antigos. No ambiente de Tiago, podemos assim pensar particularmente em senhores da terra judeus, palestinos, que possuíam grandes áreas e estavam sempre preocupados somente com o lucro, né, e poderia obter de suas terras. Tiago ele prossegue para anunciar a condenação daqueles ricos, proprietários de terra, a partir do versículo 1 do capítulo 5, ele justifica a tal condenação com base no acúmulo do egoísmo da riqueza, versículo 2 e 3, né? Ele aponta uma fraude que trabalhava para eles, né? Na fraude contra os que trabalham para eles, no caso. Então ele aponta aqui uma fraude que os patrões estavam fraudando seus empregados, e na vida do autoindulgente, por exemplo, que levavam. Então, e na opressão que mantinha contra o justo. Por que Tiago prega essa mensagem, denuncia a contramão, contra não cristão, numa certa endereçada igreja, por exemplo, de forma apropriada? Calvino isola dois propósitos principais de Tiago. Ele atenta para os fiéis, no sentido de que eles, ouvindo sobre o mistério, ou sobre o miserável fim dos ricos, não se inveje na sua fortuna, e também sabendo que Deus será vingador dos males que sofreram posam com a alma e a resignação suportá-la. Tiago fala no tom da profecia do Antigo Testamento, chorai, que é claio, urvai, não é? Na revista atualizada, a revista corrigida, aponta para planteai. Na revista atualizada, aponta para lamentando. E na tradução, na linguagem de hoje, gritem. E é também traduzida para a palavra alolizo, né, que é um vocábulo monomatopético, no caso, monomatopéico, e com o som daquilo que se descreve, que são frequentemente usados pelos profetas para descrever a reação dos perversos quando chega o dia do Senhor. Isso vamos ver em Isaías capítulo 13, versículo 6, Isaías 15, versículo 3 e Amós capítulo de número 8, versículo de número 3. De fato, aloliso é encontrado apenas nos profetas do Antigo Testamento e sempre em um contexto de julgamento. Esses antecedentes, ele tornam claro aí que as vozes bisventuras, por exemplo, que sobrevirão aos ricos,
refere-se não só a um sofrimento terreno, temporário, mas à condenação e à punição de Deus, que é ímpar, e a eles no dia do juízo. Então, a denúncia de Tiago faz contra os ricos retomar ou desenvolver o tema bíblico difuso, ou seja, a preocupação de Deus com o pobre, e é refletida em muitas leis mosaicas que servem como diretriz da vida da aliança, para a vida de aliança, né? Na história posterior de Israel, estas leis foram ignoradas e com frequência os israelitas ricos, poderosos, oprimiam e tiravam vantagem dos pobres. Por isso, o rico ociosamente, ocasionalmente, aliás, torna-se sinônimo de injusto nas tradições literárias da sabedoria. Provérbios 10, versículo 15 a 16, Provérbio 14, verso 20. E muitos profetas foram especialmente diretos em sua condenação contra os ricos e opressores. No caso de Amós, por exemplo, né? Amós é conhecido como um profeta cósmico, né? Ele vai trabalhar essa cosmogonia e a cosmologia de todo o contexto daqueles dias, né? Então, esse tema recebeu bastante proeminência dentro da leitura judaica intertestamentária, principalmente no livro 1 Enoque, no capítulo 5 a 105, capítulo 94 a 105. Ele teve garantido aí dentro do Novo Testamento, Jesus especialmente no livro de Lucas, tem muito a dizer acerca dos perigos da riqueza, num ditado particularmente recebido como ensino por parte de Tiago. Ele pronunciou: ai sobre os ricos, advertindo-se que a consolação que eles tinham neste mundo seria substituída por lamento, choro no mundo vindouro. Lucas 6, versículo 24 a 25. Apocalipse 18, versículo 10 a 24. É um extenso aí dirigido aos moradores da terra, aos mercadores da terra, que choram em planteio, devastam a grande cidade de Babilônia. Tudo isso nem sempre é fácil determinar com que base os ricos serão julgados, mas embora algumas tradições pareçam condenar os ricos simplesmente porque são ricos no Novo Testamento, a menos aí as condenações contra pessoas ricas são sempre atribuídas ao mau uso da riqueza. Certamente a enumeração de Tiago, que faz sobre os pecados dos ricos, ele condena, mostra aqui dentro do livro que este também é o caso. É particularmente óbvio que Tiago não pretende pronunciar julgamento sobre todos os ricos, como já argumentamos, né? Então, no capítulo 1, versículo 10, subentende-se que a presença dos cristãos ricos para os seus leitores, portanto, a designação é assim: vós ricos, né? No versículo 1 significa em essência, como está sempre nas escrituras, ricos e justos. Após dizer isso, seria errado ignorar o fato de que o rico ou injusto são tão facilmente associados à Bíblia, e a Bíblia adverte que são tão associados, e a Bíblia adverte que os ricos, que as riquezas podem ser obstáculo especial e forte no discipulado cristão. Não foi à toa que Jesus advertiu: um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Mateus 19, versículo 23. Também a parte da pobreza e riqueza, né? Temos que observar toda essa demanda aqui, tá certo? Como é que o cristão lida com o dinheiro, né? Essas questões são questões muito contundentes e que mexem com o brilho de todo mundo, obviamente, porque todo mundo quer ter dinheiro, né? Quer ser rico, né? E não é todo mundo que sabe ser rico. Esse é o problema. Então, podemos observar como o cristão deve enxergar a riqueza, né? Eu indico esse livro de Mateus Ortega, Economia do Reino. Excelente, simples assim, excelente. É um livro bem interessante. Ele diz que os caminhos do cristão para lidar com a riqueza
e a pobreza são 4 caminhos, né? Quais os caminhos? Deixa eu citá-los aqui para você, tá certo, jovem? Você que quer aprender sobre essa demanda. Vamos lá. Deixa eu citar para você quais os caminhos que o Ortega colocou aqui, muito interessante, tá? Ele fala sobre o doador, aponta o perfil e o estudo bíblico, por exemplo, Joana, Cornélio, e as igrejas da Macedônia tinham esse perfil. O moderado, que é o perfil moderado, e nós vamos ver Agur, Timóteo, Abacuque, que tem esse perfil. O perfil transformador, exemplo bíblico disso é Paulo, Davi, Filemão, e também o perfil abnegado. Abnegado, exemplo disso é Maria de Betânia e os pescadores e José, certo? Então é um material excelente para essa tratativa desse dia 16 próximo, tá certo? Para essa aula interessante, como lidar com tudo isso, como lidar com a riqueza e a pobreza nesse mundo. Então, nós vamos observar que de imediato vamos aí ter um guarda-chuva, uma solução imperfeita que traz refúgio também temporário para a chuva ou sol e busca apresentar o cristianismo que abraça sobre a mesma lei do amor, ricos e pobres, fortes, fracos, e mostra que somos diferentes para entender as necessidades uns do outros, que nossas diferenças há um terreno fértil para fazer abundar aí a graciosidade do amor, entendeu? Então viver experiência, tudo isso faz parte de contextos vívido pela sociedade e pelas classes sociais, tá certo? Voltando aqui, quando vamos observar que nesse mundo transformador, o perfil de um abnegado, por exemplo, o doador crê que seu papel é usar recursos terrenos para ser generoso. Esse é o doador. O moderado entende que deve cuidar dos recursos como economia, como mordomia e viver em contentamento. O perfil transformador, ele busca lutar em prol da igualdade e da justiça social. Já o abnegado crê que deve renunciar aos bens materiais para viver na dependência de Deus, tá certo? Esses conceitos tá tudo intrinsecamente ligado dentro dessa proposta, dessa lição. Eu quero indicar aqui um livro de David Landris, A Riqueza e a Pobreza das Nações. Eu tenho esse livro em PDF, porque alguns são tão ricos e outras não, outras são tão pobres, Então, são perguntas pertinentes, Nós vemos Desmond Tutu, por exemplo, Deus não é cristão, e outras provocações, de Thomas Nelson, quando Tutu ele vai fazer essa proposta, de igualdade aí, aí vou indicar também aqui um vídeo, Revolução do Amor. O Haiti deve cerca de 100, no YouTube isso aí, tem mais de 100 mil visualizações. Dê lá uma passada, Revolução do Amor, tá certo? Eu já assisti, é um excelente vídeo para essa temática também, tá certo? Então, o contexto bíblico nos aponta aqui, o perigo da ganância. A advertência de Tiago, no texto da lição, veremos aí, Tiago faz uma exortação. Ele faz uma exortação aos ricos, ele exorta a respeito da significância das riquezas, nascem sem bem algum e vamos deixar esse mundo também sem eles, por isso não devemos gastar toda a nossa energia e tempo somente acumulando tesouros nessa terra e não investindo no reino de Deus. O dinheiro e as riquezas são bênçãos de Deus, bem como testifica Salomão. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, versículo 22. Outro ponto interessante é a corrosão dos bens. No versículo 2 e 3 do capítulo 5, nós vamos ver: as vossas riquezas são apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traças.
o vosso ouro, a vossa prata, se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para o último dia. Né? Nesse versículo 2 e 3, e dentro desse contexto aqui, nós observamos que revelando o sentido dos ricos, nos quais Tiago ele estava exortando. Ele afirma: as vossas riquezas são apodrecidas. Elas estavam desta maneira porque foram acumulados e sem propósito benevolente, né? Então, por exemplo, nós ocupávamos o primeiro lugar no coração daquelas pessoas, e na atualidade muitos crentes não têm posses materiais, mas são ricos para com Deus e vivem uma vida santa de obediência e temor do Senhor. Depois nós temos o testemunho contra si, né? E nós vamos para o tópico número 2, a responsabilidade social dos ricos, né? E assim sucessivamente. Eu preparei a minha aula dentro desses moldes, tanto da lição quanto dessa questão aqui. Na vida cristã, as riquezas devem ser abreviadas nas Escrituras, ou seja, deve ser derivada das Escrituras. Muitas vezes no Antigo Testamento, Deus deu riqueza ao seu povo. Salomão foi prometido riqueza, tornou-se um homem mais rico de todos, né, toda a terra do Oriente. Em 1 Reis capítulo 3, versículo 11 a 13, 2 Crônica 9, versículo 2. Davi disse em Crônica 29, 12, a riqueza e a glória vêm de ti, tu dominas tudo, tu não há força e poder. Contigo está o engrandecer e a toda a força. Então, Abraão, Jacó, José, o rei Josafá, né, são, quando Jesus trabalha essa questão, as riquezas são glória que vem de ti, e tu dominas sobre todos, tua mão de força e poder. Contigo está o engrandecer e a toda força, de toda a força no caso, né? E assim sucessivamente. Então, podemos observar as referências sobejas aqui que temos, né? Por exemplo, Abraão, Gênesis 17, 20, Jacó, certo? Foram homens ricos, né? Romanos, ou seja, Gênesis 30, versículo 31. Depois nós temos José, no capítulo 41. Depois nós temos o rei Josafá, né? 2 Crônica 12, 2 Crônicas 17, 5, e muitos outros foram abençoados por Deus com riqueza. No entanto, os judeus eram um povo escolhido, povo da promessa e recompensas terrenas, né? Eles receberam a terra e todas aquelas riquezas nela contidas. No Novo Testamento há uma porção diferente, né? A igreja nunca foi dada por terra ou promessas, né? E nos dias bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e bênçãos materiais. E Deus tem trabalhado de uma forma toda especial. Bendito seja Deus, né? Vamos dar prosseguimento. Outro ponto importante é que o contexto da riqueza, né, não é problema, ou a riqueza não é problema. O problema é o que você faz. Qual é a problemática quando você não consegue contornar situações adversas relacionadas à fama, ao dinheiro propriamente dito, né? E assim sucessivamente. Então nós temos o tópico número 2, que fala sobre a responsabilidade para com os pobres, né? A responsabilidade como indefeso, segundo a Bíblia, estudo. Segundo a Bíblia, colocar dinheiro, as escondidas exploram o empregador e vive regaladamente, mas são atitudes que não escaparão do olhar de Deus, né? E assim sucessivamente. Precisamos trabalhar em cima dessa proposta, né? Porque Deus, ele tem a sua vontade, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável, não é?
Nós podemos observar, quando vamos falar sobre riqueza, que estão corruptas e as roupagem, a vossa roupagem, comida, traças e etc., né? Vosso ouro, vossa prata foram gastos de ferrugem. E a sua visão sobre isso, dentro da visão falando sobre ferrugem, que há por testemunho contra vós, né? Que há de devorar com o fogo as vossas carnes e tesouros acumulados. Né? Para resumir, Israel recebeu a promessa de Deus nas terras preocupantes, promessas e terras, né, ou terrenas, recompensa como o povo escolhido. Né? E assim sucessivamente. Em Hebreus capítulo 8, versículo 9, ele fala-se de uma aliança. Agora, com efeito, deve Jesus o ministério, tanto mais excelente, né? Quanto a ele também é mediador superior, né? Que aponta para a instituição, aponta para o conceito instituído, né? Em Hebreus capítulo 8, versículo 16, né? Deus não ordena ninguém a ter riqueza. A riqueza vem das pessoas de muitas fontes, mas a Bíblia dá graves advertências. Aqueles que buscam mais do que a Deus e confiam nele, do mais tudo ele fará. O seu maior desejo é que firmemos o nosso coração nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra, né? Depois nós temos aí a questão da economia do reino, né? Tirei um texto aqui que o Mateus Ortega diz assim: dinheiro é um dos destaques mais sensíveis que trata da igreja. Em torno dele há oposições extremas, né? Conceito deturpado e caso de escândalo, embora a igreja evitem em tocar muito nesse assunto para não serem mal interpretados, mas é possível deixar de abordar um tema que é presente, né? Um tema presente na vida de todo mundo. A própria Bíblia não se omite. A palavra de Deus, ela não só o menciona, dinheiro, como também nos ensina de maneira correta como lidar com o dinheiro. Talvez o grande desafio para examinar aí corretamente as escrituras, né? E assim sucessivamente. Então, podemos observar, vamos refletir um pouco a respeito dos nossos conceitos e posturas administrativas do dinheiro, de que Deus coloque em nossas mãos, né? E como nós apontamos aqui, esses 4 perfis que temos aqui para lidar com a administração do dinheiro. Segundo o Mateus Ortega, por exemplo, ele fala que os perfis se completam e revelam o reino de Deus, né? Além também, Mateus, que é artista, mestre de desenvolvimento internacional da London School Economic, e assim sucessivamente. Isso é um trecho do livro Economia do Reino, que eu tirei aqui, tá certo? Para poder passar para vocês. O cristianismo, por exemplo, quando vamos ver a história, os personagens do cristianismo, nós vamos observar a corrupção do meio evangélico, a teologia da prosperidade, vale a pena conferir, né? Então, o que motivou tudo isso, né? O que leva o cristão a se envolver em situações assim, né? de endividamento e etc. É aceitável o cristão que seja rico? Muitas coisas em nossas vidas naturais entram em conflito com nossa vida espiritual. Viver pelo Espírito é em um mundo natural, não é? E muitas vezes atraente, mas não é fácil. Até mesmo o apóstolo Paulo ele confessou: eu realmente não me entendo, pois o que quero fazer, o que é certo, mas não faço. E em vez de fazer o que faço, o que odeio, né? Mateus 7, verso de número 15. Um dos desafios dos quais temos sobre a riqueza é lidar com a riqueza, que nós como cristãos devemos aí se relacionar com ela de forma equilibrada. É aceitável que um cristão seja rico? Nós vamos observar vários personagens na Bíblia, né, de forma específica, que foram ricos, né? O tópico de riqueza bem tratado aqui dentro das palavras
que são usadas indistintamente, né? Em toda a Bíblia, em vários personagens, parece indicar aí a riqueza dos bens materiais, tá certo? Vamos dar sequência. Vamos conhecer os exemplos bíblicos de pessoas ricas. Deus não parece ter problema com pessoas sendo ricas. Para aqueles que é escolhido por Deus, riqueza é o resultado de conter aí, o resultado de obedecer a Ele como Pai, Deus, e assim sucessivamente. Quanto às atitudes, às ações, nós vamos ver, a Bíblia está cheia de exemplos assim. Aqui está uma lista grande, né? Gênesis, Isaac, Jó, Jessé, Barzilai, José de Arimateia, Zaqueu, o homem rico, né? O de rico e Lázaro, e assim sucessivamente. Então, podemos observar o tanto de informações que a Bíblia nos passa, que nós temos aí conhecimento, né? Porque estuda, corre atrás para conhecer essas demandas. O propósito da riqueza para o cristão é um ensinamento falido do falecido Larry Bucket. Ele compartilha uma ocasião que perguntou a Deus: Deus, posso lidar com essas riquezas? Embora Larry não tenha compartilhado os detalhes que levaram a essa pergunta, houve dizer que foi por volta dessa época que ele vendeu o seu negócio, obteve um lucro significativo. Então, o Senhor, aí dentro desse contexto, podemos observar a importância, né? Tem as bênçãos da riqueza e o perigo da riqueza. Rapidamente lemos que a Escritura, nas Escrituras, que a riqueza e as riquezas enganosas e perigosas. Então Jesus chega até a dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus, né? A Bíblia transmite aí de forma esmagadora que essa busca é perigosa, mas a maior parte do mundo, incluído aí o mundo cristão, ok? Nós louvamos a Deus por tudo. Estamos aqui, canal Rascunho DVD. Vou ficar por aqui ensinando para transformar vidas. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Se você está passando aqui pela primeira vez e gostou do vídeo, assistiu, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, assim, se inscreva no canal para receber toda semana 2 vídeos, tá certo? Em que gravo aqui. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.